Então tá, meus amigos, faz dias que eu não faço um vídeo aí, depois que terminou o campeonato para nós, que a gente não caiu. Acho que eu fiz um vídeo e depois não fiz mais. Fiz um depois do jogo e deve ter feito outro, eu não recordo. Mas vim hoje fazer, depois de algumas anotações, depois de ver a entrevista também do novo treinador, depois da satisfação do Abelão continuar no Inter, né? Isso tudo faz com que eu tenha vindo aqui para fazer alguns comentários, né? E para começar falando, pedindo pro pessoal, dê o like, se inscreva no canal, vão ajudar o velhinho lá, o Vico Colorado, né? Quando abre ali, ó, no YouTube lá e coisa, e claro que eu sou inscrito lá com o Wilson da Silva Flores, mas para pesquisar é Vico Colorado, tá? Então assim, ó, pesquisa lá Vico Colorado, vai aparecer já a fotografia ali, daí clica ali, vai aparecer todos os vídeos que vocês quiserem assistir lá. Então assim, ó, eu vou começar falando, claro, que sobre os 5 anos da gestão Barcelos, né? Que foram erros em cima de erros. Foram elencar erro e erro e erro. Então temos que colocar no plural, erros, né? É isso. E a primeira atitude deste incompetente, Alessandro Barcelos, foi a demissão em massa de todos aqueles que fizeram um grande trabalho no Inter. Começando pelo Abelão, né? Que foi um grande treinador para nós, que é o cara que tem a maior história dentro do Internacional, mas ele, quando entrou lá, a primeira coisa dele foi demitir o Abel. Ele só esperou acabar o campeonato e daí tirou o Abel. Mesmo o Abel não tendo sido campeão do Brasileiro, porque nos meteram a mão, anulando um monte de jogo do Corinthians para o Corinthians jogar de novo para ferrar o Inter. E aconteceu, né? O interesse deles era aquele e eles fizeram. Eles demitiram também o melhor executivo do futebol brasileiro, que foi o Rodrigo Caetano, para trazer o tal de Paulo Brax, que não tinha experiência nenhuma na função. Mas esses foram os caras que essa direção aí apostou. Eles queriam saber mais que todo mundo, por isso que eles botaram só incompetente abaixo deles. Eles queriam ser os caras. Vamos acabar com o carvalismo, e foi o que eles fizeram. Acabaram com o carvalismo e quase acabaram com o Internacional também. Então, aí olha só, o Daniel Pavan, que mesmo o Abel tendo ido embora daqui, ele tinha uma amizade incrível, tem uma amizade incrível com o Daniel Pavan, que ele vinha todo ano visitar o Daniel Pavan aqui em Porto Alegre, por causa do Inter e por causa do trabalho que eles faziam junto no Internacional. Mas foram todos demitidos por essa incompetência desse Alessandro Barcelos. Aí nós vamos falar também os melhores preparadores físicos que estavam no Inter, que tiveram no Inter, que também foram demitidos. Nós tivemos ali o Hélio Carraveta e o Cristiano Nunes. Agora vocês imaginam, eram os 2 melhores do país, são os 2 melhores do país, não tem ninguém melhor do que eles. Pode ter que empata, mas melhor não. Mas foram demitidos também por essa nulidade desse presidente do Inter. A dívida do Inter, quando ele esteve lá, era 470 milhões. Hoje está em 1 bi e 100. E sem contar que o Sonda está cobrando uma dívida agora de 60 milhões. Aí ele pode dizer, mas era dívida de outros tempos, não sei o quê. Pois é, mas se tu não tivesse te metido na conversa, essa dívida não estava sendo do Inter hoje. Ele teria feito doação para o Inter, porque quem estaria no comando do Inter seria o teu desconforto lá, que foi de quem tu tirou a eleição. Porque aquele realmente não usaria o Sonda só para
para enganar o eleitor e para fazer com que o eleitor votasse em ti. Tu trouxe ele porque tu sabia que o outro tinha o Sonda e o Sonda botava dinheiro. Por isso que tu trouxe ele, para vir mentir para o torcedor e para o sócio. E com isso tu fez acontecer. De ganhar a eleição e estar há 5 anos só ferrando o Internacional. E ainda não tem a capacidade de pedir para sair de lá. E agora, depois de ter ferrado todo mundo, e o torcedor ter pedido a renúncia dele, ele pega e busca o Abel de volta para tentar tapar o sol com a peneira. Achando, com o Abel aqui agora tudo bem. Se fizer um trabalho, nós vamos elogiar. Agora, enterrar o Inter 5 anos e fizer um trabalho bom, acha que vai ser elogiado? Como ganhou o Gauchão depois de 8 anos, ou 9 ou 10 anos sem ganhar nada, que estava sem ganhar, o Inter, principalmente na tua gestão, não ganhou nem dor de dente. Que deveria ganhar, tu deveria ganhar uma dor de dente bem grande para sair de lá e dar lugar para outro assumir o Inter lá. Infelizmente, foi assim. Imagina só. Agora ele trouxe o Abelão de volta, e o Hélio Carraveta também tá lá para tentar tapar o sol com a peneira. É uma vergonha uma coisa dessas aí. Eu tenho mais algumas coisas aqui que eu vou colocar aqui para falar também. Eu vou botar. Então assim, eu, depois da entrevista que eu vi do novo treinador, gostei da forma que o cara falou. O cara tem humildade em reconhecer que ter sido a segunda hipótese de contratação de treinador no Inter e lá no Cruzeiro, ele falou também. Que é um orgulho para ele pelo nome do Tite, pelo trabalho que o Tite já fez como treinador. Por ter sido da seleção, por ter sido o cara que ele é como treinador. Ter ganho as competições que ganhou pelo Inter, inclusive. E brasileiro e coisa por outros clubes aí. Então, ele disse para ele é um orgulho. Ele com 42 anos. Ser a segunda preferência de clubes do tamanho do Inter, gigante como o Inter e como o Cruzeiro, para ele foi um motivo de orgulho. E aí... as respostas dele, olha, é genial, são genial as respostas dele na entrevista. Quando ele disse que foi uma loucura, foi bom, claro, ele não usou esses termos, né, para dizer que dentro do campo é que os jogadores vão responder. O que pode dar respostas ao trabalho dele é lá dentro do campo, não é aqui. Porque aqui ele fala, tudo que ele falar, vão ouvir, pai, coisa errada e tal. Mas é lá dentro do campo que acontece lá que vai ser cobrado ou aplaudido. E esse cara, parece que veio para nos representar. Embora o Barcelos não merecesse isso. Não merecesse um cara com essa visão para vir aqui. E eu acho assim, que o trabalho do Abel... porque ele é admirador do Abel pelo papo, que ele é um grande admirador do Abelão, embora conheça ele há poucos dias, ele disse, mas um cara que só fala a verdade, é verdadeiras as palavras dele, ele não omite nada e fala. O Abel vai conseguir botar muita coisa na cabeça desse cara em favor do Inter, podem ter certeza disso. O Abelão vai ser um conselheiro dele, podem ter certeza. E com isso nós vamos ter resultado. Não vamos ganhar campeonatos lá e coisa. Não vamos ganhar brasileiro. Não. Mas nós não vamos passar o sufoco que passamos esse ano. Eu não acredito que a gente vai passar com esses comandos que tem lá, com o Abelão e o nosso novo treinador ali. Né? Então assim, eu quero falar também uma outra coisa. Ele, pela forma de trabalho dele, ele gosta muito de aproveitar jogadores da base e tal, e eu acho que vai começar o Gauchão com a grande maioria de jogadores do Sub-20, se não todos, né? Sub-20, tem alguns assim, eu até escrevi alguns nomes aqui de jogadores que nem sei se são Sub-20 ou Sub-17, Sub-16, sei lá o que é, mas são jogadores que já mostraram que tem condições de mesclar junto com alguns outros jogadores um pouco mais maduros ali, eles vão dar retorno.
Olha bem assim, ó, que já foram aproveitados no profissional. Diego Ezer, claro, fica no banco, é goleiro, né? Fica no banco lá, junto com os outros lá. Eles não botaram para jogar ainda, mas já amadurecendo, junto com os outros. O Raikkonen, imagina só, esses caras aí já mostraram que tem bola no corpo. O Gustavo Prado, sabe, até poderia ter dado resposta melhor, não deu resposta melhor ainda, até porque muitas vezes colocam ele fora da posição dele, e aí é mais complicado, né? O Vitor Gabriel, imagina, o Vitor Gabriel, o zagueirinho que o Inter trouxe lá e coisa emprestado, que eu acho que tem que acabar comprando, não sei se não comprou ainda. E o Alisson, o lateral esquerdo, o guri, aquele que jogou uma partida de lateral esquerdo, bom de bola, nunca mais botaram para jogar, mas são garotos que podem ter certeza que vão ter oportunidade agora. Porque esse treinador aí parece assim que veio para representar o clube, não para desmanchar a base como o presidente fez. O presidente acabou com a base do Inter. E esse aí vem para usar, e para usar, daí vai ter que trabalhar a base, não vai poder largar de mão e... eu só sinto o D'Alessandro ter saído. Mas o D'Alessandro deveria ter ficado lá para trabalhar a base, os jogadores de base. Essa era a função que eu queria o D'Alessandro. Porque ele conhece e o respeito que ele teria dessa gurizada faria com que esses guris arrastassem a bunda no chão para dar certo. Na grama. Para dar certo. Infelizmente, o D'Alessandro saiu. E pra mim saiu de uma forma errada, porque o Mazuco aquele não tinha feito nada pelo Inter. E aí ele, para defender o Mazuco, ele pegou e saiu também. Saiu errado. Aí ele continua como sendo nosso ídolo, mas como jogador, né? Lá na função que ele foi, junto com um incompetente do Zuco, aí ele acabou sendo incompetente também. Mas ele deveria ter contado até 10, ter ouvido o Abelão e ficado. Não para ser treinador, aí eu acho que o Abelão estava errado também. A não ser que o Abelão quisesse botar o D'Alessandro como uma cortina ali na frente dele, para ele por trás comandar o D'Alessandro e o D'Alessandro fazer como ele queria. Sabe? Não sei. Mas eu gostaria do D'Alessandro, de repente, lá na base, como treinador, como orientador dos guris lá e coisa, e como olheiro para ver quem tem condições e quem não tem. Lá eu queria o D'Alessandro. Infelizmente, saiu. Foi embora e não ficou. Mas se fosse para ficar, tinha que ser lá na base, onde eu queria ele. E essa direção aí falou em fazer o esquema lá para a base, né? Para a base trabalhar, como tem hoje tem lá, não sei aonde, lá, essas coisas aí, eu não tenho acompanhado, daí eu não... Mas é brincadeira, né? O CT, ele prometeu fazer o CT da base, sabe? Não fizeram coisa nenhuma. Fazer o CT ali, perto do Beira-Rio, junto ali, coisa pra gente poder ver o time trabalhar e eles não precisar estar se deslocando para longe para fazer os trabalhos de base. É uma fiasqueira essa direção do Inter aí, que Deus que me perdoe. Vamos rezar e pedir para que as pessoas que entraram lá, como o Abel Braga, como como é que foi o outro que é amigo dele ali, que ele... Esse pessoal que veio com o Abel aqui, que vão trabalhar com o Abel, o treinador e companhia, que esse pessoal aí consiga fazer diferente do que o Barcelos fez. Que o Barcelos suma do vestiário, pare de dar tapinha na mão de todo mundo lá, que suma de lá, porque só assim ele vai ganhar respeito como presidente. Porque ficando lá dentro, ele não vai ser o cara respeitado. Quem vai ter respeito lá dentro vai ser o Abelão, vai ser o treinador, esses vão ser respeitados. Agora, o que o presidente vai fazer lá dentro? Não tem que ir lá para dentro, suma de lá, suma, aí pode ser que aconteça as coisas. Gente, eu tô trabalhando aí uma maneira aí de gravar vídeos ao vivo, tá? E aí nós temos aí pronto para fazer um teste aí. Eu vou, daqui a pouco, semana que vem, de repente, eu vou testar com algum amigo meu aí, para ver se dá pra gente entrar ao vivo e aí começar a fazer os vídeos ao vivo também, né?
passar um link para ele lá, que eu tenho o link ali, o StreamYard ali, daí StreamYard é o nome, parece que é esse. E aí a gente pode fazer ao vivo e não paga, né? Só vai pagar se gastar mais de 20 horas por mês. Mas eu não gasto porque eu faço meus vídeos mais curtos, né? Como agora tem 15 minutos ali, ó, 15 e 20. Então, esses aí para fechar 20 horas no mês é bastante. Mas quando eu for fazer, por exemplo, nós temos meio marcado aí para junho, julho, fazer uma entrevista com o Cláudio Vinck, que infelizmente ele perdeu a avó, e perdeu a tia, irmã do Sérgio Vinck, do Luiz Carlos Vinck, perderam, eu tive no velório das duas, e aí lá eu falei com o Cláudio, mas o Cláudio veio no velório da avó, no da tia dele ele não conseguiu vir. Mas aí nós conversamos lá, ele disse assim, não, tio Vico, ó, em junho ou julho, quando eu entrar de férias lá, eu vou vir pra cá. E aí nós vamos conversar e eu vou fazer, eu te dou uma entrevista daí. Tá? Porque tu é que nem um paizão pra nós aí. Quando nós era criança, tu foi nosso treinador e nós ganhar 3 anos a fio contigo, nunca perdemos nada contigo. Então, nós vamos te dar essa entrevista aí porque tu merece, cara. Então, eu até me emociono ao falar, porque família Vinck é como se fosse a minha família também, né? Então, eu vou encerrar, vou passar esse vídeo aí, né? Pedir para que, quando a gente for fazer o teste, a gente vai ver se vai dar certo, né? Se der certo, aí nós vamos começar a fazer entrevistas com o pessoal aí. Há poucos dias eu fiz uma com o Igor do Vaguinha ali, o repórter do Vaguinha, né? O Igor Martins. Fiz com ele num outro canal, num outro rapaz que tinha, e aí me convidou e convidou ele também. E aí eu fiz também com outras pessoas aí que me convidaram para fazer, sabe? Eu vou ter que uma hora dessas fazer uma com o Marcos Melo também. O Marcos Melo, olha, eu gosto dos comentários dele, eu assisto sempre todo mundo ali, me inscrevo no canal de todo mundo ali, do Vaguinha, do Marcos Melo, dos guri aí que fazem, o pessoal do Baldaço ali, o pessoal do Bagé, que eu sou colorado, né, cara, mas isso não importa, eu tenho tanto amigo gremista, tenho inclusive um irmão mais novo, meu é gremista, o meu pai era gremista, mas daí nós, os 3 mais velhos, somos todos colorados, porque o pai era gremista, mas não era de ir a campo, assim, e fazer o auê que a gente faz, né, a gente foi a campo a vida inteira, é diferente, né, mas o pai era gremista, e daí o meu irmão mais novo, vou contar para vocês como é que foi ele, antes de eu encerrar eu vou contar como é que foi a virada dele, ele era colorado. E nós tínhamos na frente um gramado, assim na frente do lado de fora da cerca, onde nós ia ali fazer balãozinho, brincar quando nós era criança, e estava dando um Grenal e o pai estava sentado na areazinha da frente da casa com o rádio ligado, ouvindo o Grenal. E o Inter fez 4-0. E ele era gremista e ele enlouqueceu. E ele ficou bravo porque o Inter era prevalecido, porque não sei o quê. Fez uma fiasqueira. No outro dia ele estava dizendo que era gremista, que não era mais colorado, que o Colorado se prevaleceu. Foi assim a virada dele pro Grêmio. Eu acho que ele fez aquilo por causa do pai, ele viu o pai triste. Mas nós continuamos colorado, todo mundo. Então tá, gente. Deem o like, se inscrevam no canal, tá? E vamos que vamos.